Hoje o texto para a nossa reflexão é o texto que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos estar lendo os versos 17, 9 e 10. Nós vamos ler o contrário. Primeiro nós vamos ler o 17, 9 e 10. E depois nós vamos ler o 5, onde ele diz assim... 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. No versículo 5 ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o coração do Senhor. Ou seja, a primeira vez que eu li este versículo, onde a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, eu fiquei assim preocupado, mas ao mesmo tempo eu entendia que Deus estava me dizendo que eu tinha que ter cuidado para não confiar nas pessoas. Mas conforme você vai lendo a palavra de Deus, Deus vai abrindo o seu entendimento, e mais na frente você encontra, nos versículos 9 e 10, a Bíblia mostrando que o que Deus quis nos ensinar é muito mais profundo do que o que nós podemos pensar. Muitas vezes a gente tem esse entendimento, né, que nós não devemos confiar nas pessoas, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui, se você for ver o contexto, quando o profeta Jeremias escreveu esse texto, é que o povo estava tirando a sua confiança de confiar em Deus e confiar em si mesmo. Ou seja, confiar no seu coração, confiar no seu sentimento. Por que nós não podemos confiar em nossos corações? Porque o do nosso coração é que parte os sentimentos. E sentimentos, eles são provocados por pensamentos. Ou seja, se você tiver uma ideia errada a respeito de alguma coisa, você pode ter medo daquilo, e isso pode causar em você um sentimento de medo. Mas o problema não é que aquilo, ou aquele objeto, ou aquela pessoa seja digna de te meter medo, mas é porque você tem medo, porque você tem um pensamento errado. Ou seja, eu vivi a minha vida toda tendo medo, às vezes, de me relacionar com algumas autoridades. Ou seja, quando eu via falar de uma autoridade, de um policial, de alguém, eu tinha o maior medo de me relacionar com o policial. Mas por que eu tinha medo? Porque quando eu era criança lá no meu interior, a gente, até na época da minha idade, aos 10 anos de idade, os policiais, eles transmitiam medo nas crianças, porque lá na cidade onde eu morava, a energia só ia até 10 horas da noite. Então as crianças só tinham o direito de ficar na rua até no máximo 9h30. E aqueles que eram adultos sempre colocavam na mente da gente: olha, tenha cuidado, porque na hora que o delegado vier aí com os policiais, se eles pegarem vocês na rua, eles vão levar preso. Então veja que coisa, eu passei a ter medo de policiais. Depois que eu comecei a me relacionar com policiais e vi que eles não eram essas coisas, não faziam isso, eu perdi esse medo. Então veja bem, o medo estava presente no meu coração. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo: maldito, infeliz é o homem que deixa de acreditar no que a palavra de Deus diz, no que Jesus Cristo diz, para acreditar no seu próprio coração, nas suas ideias. É como eu falei, o nosso coração, ele tem sentimentos. E esses sentimentos que é provocado no seu coração, ele tem um motivo. E qual é o motivo? O motivo é um pensamento, é uma ideia. Ou seja, você não tem medo de nada, de alguma coisa, se você não tiver antes um pensamento, a não ser que você seja um louco. A não ser que você seja uma pessoa que não raciocina direito. Por exemplo, quando você vai pegar um avião, você tem medo. Às vezes você tem medo de entrar no avião. Por que você tem medo? Porque você tem um pré-conhecimento. Então tudo na vida causa ressentimento em nossos corações. Talvez você tenha medo de Deus porque você tem um pré-conhecimento a respeito de Deus.
Quem sabe você às vezes não se aproxima de Deus porque a sua família ou alguém passou para você que Deus é um carrasco, mas eu quero te dizer que Deus é amor, Deus é bondade, Deus ele quer o melhor para você. Então aqui o texto ele diz no verso 5, 17:5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, fazer da carne mortal o seu braço é você confiar em você mesmo. Né? O homem, nós não somos dignos de confiarmos em nós mesmos porque nós temos um coração enganoso, que nos engana em determinadas situações. Né? Às vezes você está convicto nesse momento agora que você está certo naquilo que você vai fazer. Quando você chega lá, que você se depara com aquela situação, você vê que você estava enganado. Eu falei ontem aqui, aliás, antes de ontem, a respeito da fé. Né? Talvez você esteja confiando em alguma coisa que não é digna de você confiar, mas você confia. Como eu vi uma pregação ontem do pastor falando, que tem muitas pessoas que dizem assim, meu dinheiro é meu pastor, ou seja, tudo que eu preciso eu tenho através do meu dinheiro, mas você está se enganando. Cuidado, porque se você for nos hospitais, você vai encontrar pessoas que estão no leito de morte, né? Esperando o momento de morrer, porque talvez foram atingido pelo câncer, e elas têm dinheiro, elas têm muito dinheiro, mas não conseguem comprar a saúde. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem todas as coisas que você precisa. Deus tem a cura para essa enfermidade que você tem, para essa enfermidade que você possa vir passar. Deus tem a solução para todos os teus problemas. Aqueles que você não tem a capacidade de resolver, Deus tem o poder para resolver. E é isso que Jeremias diz. Naquele momento, no contexto onde Jeremias estava pregando essa palavra, onde Deus levou ele a falar para o povo. Maldito homem que afasta o coração do Senhor, deixa de confiar no que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus ela é eterna. Então quem sabe você tem deixado de confiar, né, no que a palavra de Deus manda você fazer, no que a palavra de Deus diz, para confiar nos teus próprios sentimentos. Não, mas meu coração tem desejado é fazer isso, eu vou fazer o que meu coração quer. Né? Talvez você acredita no que o mundo diz, no que a sua família diz e deixa de confiar no Senhor. Mas tenha cuidado porque você pode a qualquer momento se deparar com uma situação tão difícil na tua vida que tudo que você confiou até agora não vai resolver o teu problema. Mas eu quero te dizer que Deus ele é bom, Jesus é bom. A Bíblia diz lá em Romanos 10 que onde alguém clamar o nome de Jesus será salvo. Mas você precisa crer. Então não sei o que é que você está passando nesse momento. Essa mensagem vai chegar até você. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. Talvez você esteja nesse momento decepcionado, porque em tudo que você confiou não correspondeu e nesse momento não tem te ajudado. Mas eu quero dizer, clama o nome de Jesus. Clama a Deus em nome de Jesus Cristo, porque Ele tem a solução. De Deus é bom, Ele quer te perdoar, porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Deus ele não é como o homem. O homem, quando você precisa dele, você serve 10 vezes a ele ou 20. No dia que você deixa de servir uma única vez, você não presta mais. Mas Deus, ele é bom. Deus é bom em todo o tempo. Né? Deus não importa o teu tempo de ignorância que você não buscou a ele. Ele está de braços abertos esperando você clamar a ele para ele te socorrer. Então quem sabe? Você está precisando de uma resposta. Você está nesse momento decepcionado. Porque aquilo que você confiou, talvez tenha sido uma imagem. Talvez tenha sido um Deus que não é Deus. Talvez você tenha confiado no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, em alguém num amigo, num emprego, no dinheiro, e nesse momento nada disso tem te socorrido. Mas eu quero te dizer que Deus, ele continua firme e fiel. Ele continua esperando você clamar a ele, porque foi ele que te criou. Ele sabe que você tem um coração enganoso. Ele diz, eu sou o Senhor. Eu examino os corações e provo os pensamentos para dar a cada um conforme os frutos das suas ações. Ou seja, se você nesse momento clamar, ele está pronto a te socorrer. Porque quando você clama em nome de Jesus Cristo, Deus está pronto a nos socorrer. Né? Talvez você está vivendo uma situação frustrada. Tudo que eu tentei, tudo que eu busquei fazer, tudo que eu fiz porque meu pai ou porque a sociedade dizia que se eu fizesse, eu ia conseguir realizar o meu sonho. E hoje eu estou aqui frustrado porque não consegui. Eu quero te dizer que Deus ainda tem o poder, ele pode, aliás, Deus pode ainda realizar no teu coração, realizar na tua vida isso que você se frustrou. Você pode ser feliz ainda.
né? Não importa a idade que você já esteja, Deus pode trazer de volta. Eu quero te dizer que tem um texto lá, a história de Abraão. A Bíblia diz que Abraão já estava com 99 anos e Sara era estéril, mas Deus havia prometido a eles que ele ia ter um filho, e Deus veio e cumpriu na vida dele. Não vou dizer de Abraão porque já era uma promessa, mas existia uma mulher também, Ana. A Bíblia diz que Ana era uma mulher frustrada porque ela tinha um desejo de ter um filho, e ela clamou, chorou na presença do Senhor, e Deus fez com que ela engravidasse. Tem vários textos, vários exemplos na Bíblia de pessoas que clamaram, buscando a Deus, né, pedindo a Deus, tinha um desejo dentro do coração, e talvez para essas pessoas elas já tivessem desistido, mas elas não desistiram, elas buscaram clamar a Deus, e você pode hoje clamar a Deus em nome de Jesus Cristo. Deus, eu tenho esse desejo de fazer isso na minha vida, mas até aqui eu não consegui pelas minhas próprias forças, eu usei todos os meios, usei todos os meus recursos, mas não consegui, mas eu quero, Senhor, porque eu sei que Tu pode. Então faça isso. Clame a Deus, porque Ele vê no teu coração, no momento que você desistir de tudo, no momento que você entender que nada do que você tentou, você conseguiu, você se volta para Jesus Cristo, e Jesus faz, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é poderoso. O poder de Deus nunca fale, Deus é eterno, né? Deus, Ele quer mostrar esse amor, Ele quer mostrar essa bondade, porque essa é a vontade dEle, né? Se revelar. Ele quer mostrar a você que você tem um coração enganoso. Além de ter o seu coração enganoso, tem os seus pais, né? Porque eles não te enganaram porque quiseram, mas porque eles também foram enganados, porque nós vivemos numa geração que vive no engano. É isso que está escrito na palavra de Deus. Maldito, infeliz é aquele que afasta o coração de confiar em Deus para confiar na sua própria carne, no seu próprio coração, né? Nos seus próprios sentimentos, né? Quantas vezes, às vezes a gente pensa uma coisa e aquilo traz um sentimento, e quando você tem a coragem de enfrentar, você diz, rapaz, não foi nada do que eu pensei. Ó, eu tinha medo de passar por isso, e eu tinha o maior medo. Depois que eu passei, eu vi que não era nada daquilo que eu pensei, porque você estava enganado pelo seu coração. Que Deus te abençoe e que você possa ter a coragem, né, ter a coragem e sentir isso como um desafio. Busque a Deus através de Jesus Cristo, que Ele vai cumprir na tua vida aquilo que você se frustrou. Ele vai te dar a capacidade de realizar aquilo que você um dia desejou e que hoje está aí frustrado, está aí amargurado porque não conseguiu. Porque você buscou na força do seu braço, mas quando você buscar através de Jesus Cristo, através da força do poder, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus vai te fortalecer.